dia, Nil. Bom dia, professor. Bom dia, Chico. Enfim, bom dia a todos que estão no estudo nesse exato momento. Olha, Nil, para a gente, na verdade, foi uma surpresa. Eu vou dizer por quê. Né? Primeiro, a homologação do candidato Jair do PT, certo? Foi dia 5 de junho. Né? Então, essa pesquisa, de fato, já começou antes de ter homologado o nome do candidato Jair do PT, que até então, para muitos, né, ninguém saberia se de fato Jair iria ou não. Outra situação assim que me deixa um pouco, de certa forma, angustiada, da mesma forma, eu acho que a população também até se coloca, porque a gente tem visitado várias pessoas e nenhuma dessas pessoas, esses bairros, tem dito se ter recebido essas visitas. 300 pessoas, eu acho até de certa forma um desrespeito com a população afogadense, certo? 300 pessoas, certo? Em 21 mil pessoas que irão às urnas depositar seu voto de confiança, certo? Eu acho assim um desrespeito. Mas tudo bem, né? Tá aí, certo? Eu acredito o seguinte, que a gente não se aperreia, por quê? Porque, para todos os efeitos, a candidatura do candidato Jair do PT, outra coisa assim que, infelizmente, até então, as pessoas não sabem, né? Mas a partir de então vão saber que Jair do PT é o candidato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidente Dilma. Então, para nossa alegria, né, vão ter mais outras pesquisas e a gente vai saber que, com certeza, essas pessoas já estarão, certo, sabendo que esse candidato, certo, de certa forma, é candidato, certo? E uma coisa assim que me chama a atenção é justamente esse número, né? Quase 6%. Eu acho assim, quase 6%, uma pontuação muito alta. Né? Eu acho que, de certa forma, as pessoas, 300 pessoas, certo, não podem definir, certo? Eu acho que a gente vai também, de certa forma, o PT vai pegar esses dados, né? Eu acho que é normal, natural, né? Que a gente possa estar aí pegando, sabendo, de certa forma, como foi feito, a gente não está duvidando da pesquisa, certo? Mas, assim, eu acho que em 300 pessoas, será que nenhuma pessoa, certo, disse que votaria no candidato Jair, certo? Como foi essa pesquisa, certo? Quem foi às ruas fazer essas pesquisas? Eu acho que tudo isso a gente tem que, de certa forma, certo, ter esse cuidado, certo? De um jeito ou de outro, a gente sabe que o PT é o partido que tem chances de crescer nessa campanha, porque está saindo do zero, certo? É natural e normal, certo? Que essas pessoas, essas 300 pessoas, ainda estão, certo? Colocando de um jeito... Veja que coincidência, né? De um jeito ou de outro, as pessoas ainda também colocam o prefeito Totônio, né? Totônio aparece aí com 4% das pesquisas, certo? Então, o que significa dizer que as pessoas, de certa forma, essas outras pessoas talvez ainda nem sabiam quem seriam os candidatos. Então, significa dizer que a gente tem chance, sim, certo, de aparecer nessas pesquisas. E aí, eu repito, as pessoas que estão nos escutando agora, certo, é um desafio grande, certo, e que essas pessoas estejam atentas, certo? E quando forem pesquisadas em suas casas, quando forem abordadas, certo? Escute, certo? Veja se, de certa forma, os nomes estão, de certa forma, sendo explorados, né? Porque, infelizmente, a gente tem uma polarização, né? Há mais de 24 anos em Afogado da Engazeira, quando se fala só em duas correntes, certo? Mas a terceira corrente está aí, né? O PT, pela primeira vez em 30 anos, está colocando seu nome. E até então muitas pessoas não sabiam, até se confundem, né? Não sabem quem é o candidato do PT, o candidato de Lula, o candidato de Dilma, certo? O candidato de Dilma, o candidato do PT, é Jair do PT, é Jair das baterias, certo? É Jair ex-conselheiro tutelar. Então muitas pessoas não sabem que Jair ainda é candidato. Eu acho que dia 5 foi homologada a candidatura do companheiro Jair, certo? E pra gente não foi nenhuma surpresa, né? De certa forma, aquela surpresa, que eu pensei até então, eu vim para cá pensando que, porque a gente tem ficado sabendo que algumas outras pesquisas já está pontuando sim, certo? Para surpresa da gente, de certa forma, foi essa pesquisa de 300 pessoas apenas, certo? E Jair, coincidentemente, não pontuou
certo? De uma forma, nem pontuou de outra. Por quê? Certo? Isso é uma pergunta que fica aos ouvintes, né? E com certeza as pessoas que vão votar em Jair do PT ficam tristes, certo? De certa forma, por ele não ter sido pontuado, certo? Mas esse com certeza não é o sentimento, certo, da população afogadense, até porque se a gente for analisar, ter dados, né, nós tivemos aí agora em outubro passado, né, a eleição de deputados, onde o PT sempre aparece, o PT sempre tem sua própria votação, né, para deputados estaduais e deputados federais, certo? E o PT sempre deu mais de 1.000 votos, certo? Tanto a deputados federais do PT, como a deputada federal estadual do PT. Então, não vamos nos angustiar, né? Eu acho que, de certa forma, eu acredito que, às vezes, é uma forma de colocar com que as pessoas, às vezes, tendenciem